Porque esse texto é interessante por causa de quem pecou e quem não pecou primeiro, né? Quem Isso, vamos pecou. voltar ali? Tá, vamos lá. Eu acho fenomenal. Fenomenal não, né? Pensando agora com a cabeça de quem já estudou esse texto, mas é bastante interessante, porque eu vou dizer para vocês qual que é a interpretação original, se você quiser colocar novamente, Botelho. Porque Eu eu não acho pus, que aí não? é Ah, o. desculpa, eu fui lá para Não, lá e não pus, desculpa. porque aí eu acho que é o que o bicho pega. Se voltando ali. Então a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. De novo, olhando todo o contexto da carta, a gente entende que falsos ensinos estavam sendo ensinados naquela igreja. E aí tem duas hipóteses. Ou havia mulheres ensinando, a gente viu velhas caducas fábulas profanas. Talvez fossem mulheres mais velhas, vindas do mundo pagão, que estavam ensinando, perturbando a igreja. Ou se entende também que talvez as mulheres elas fossem mais vulneráveis, por todo o contexto dos quais as mulheres vinham, fossem mais vulneráveis a esses falsos ensinos. Por isso que Paulo diz para ela aprender ali em tranquilidade, não brigar e com toda sujeição. A gente já entende sujeição ao homem. Não, pode ser também sujeição a Deus, que é o que se espera de qualquer discípulo e qualquer pessoa que está sendo instruída da fé, que ela se sujeite a Deus. E aí vem, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. E o pessoal pega, bom, não permito que a mulher tenha autoridade sobre o homem, pronto, a mulher não pode exercer nenhum ministério que tenha autoridade sobre o homem, e ponto final, fechou, texto prova, acabou a discussão, gente, acabou a live, pode encerrar e botar ele tá dito aqui nesse versículo. Mas aí, eu brinco, a gente se fala de Débora, e Débora eu acho que é uma das personagens mais fenomenais, porque o pessoal dá uns mortais para trás e para frente, para dizer que Débora não exerceu autoridade sobre homens em Israel, mas ela exerceu. A Bíblia diz claramente que ela liderou Israel, que ela julgava Israel. E aí o pessoal diz: ah, mas Débora liderou porque não tinha homem disponível. Gente, pelo amor de Deus, desde quando Deus precisa disso? Vocês já viram as condições nas quais Deus chama os homens que ele quer para que sirvam a ele? Deus não tá nem aí pro estado que aquela pessoa tá, né? As pessoas titubeiam, ou ficam relutantes, e Deus chama. Então, essa ideia de que não tinha homem disponível é muito engraçado. Em nenhum momento Baraque é chamado para tomar o lugar de Débora, que era uma profetisa, e por isso uma espécie de mediadora. Então a gente tem, sim, histórias bíblicas que a mulher exerceu autoridade sobre o homem, e não tem. Você pode dizer que é uma exceção. Se você quer ser coerente, você pode dizer que é uma exceção. Mas dizer que Débora não exerceu autoridade sobre o povo de Israel, espiritualmente, Com a bênção de Deus, com a bênção de então, Deus, ela era uma é isso. profetisa, não era uma É ímpia isso. sendo É o usada, ela era chamado uma de Deus. profetisa. O Exatamente. chamado de Deus. E Não, o prof... assim, e assim, vamos lembrar que é uma época sem lei, no sentido de que super machista. Não estou falando das leis de Deus, mas as leis que eram ali eram algo muito. O jeito Era que eles tratavam as tribal, mulheres por como assim dizer, uma posse. questão bem tribal. Exato. Isso, e os juízes, cara, é uma outra coisa, Vic. Não tem um juiz que presta, e aí, quando traz uma juíza ali, é porque está querendo ressaltar muita coisa importante. Depois, é interessante que os juízes, ele está ali bom, a gente pode uma vez falar muito sobre o contexto de juízes, como ele vai pegar toda essa transição do sacerdote até Uhum. Davi, então tudo ali como é importante, as mulheres ali, por que a história, depois você tem a história de uma sogra com a sua nora e esse amor fiel, tudo ali é Maravilhosa, muito, Ruth. Sim. muito importante você entender Ruth no contexto da mulher virtuosa com provérbios, você tem o link ali muito claro com mulher. Então, assim, ok, assim, isso é indiscutível. Mas Uhum. o finalzinho ali do texto, como é que a gente pode Exato. interpretar para a gente caminhar para o encerramento? E justamente, você pensa, a mulher não pode ter autoridade sobre o homem nunca? Mas Débora teve autoridade sobre Israel. E como, de novo, o profetismo não era uma coisa, pouca coisa, gente. Era uma espécie de mediação. Era a pessoa que trazia a palavra de Deus, aquilo que Deus queria, aquilo que Deus falava naquele momento, não era pouca coisa. Então, de novo, se entende que isso aqui é uma ordem para essa igreja, para essas mulheres que estão causando problemas. Eu falo isso num post meu. Isso também é um estudo, é da Linda Belleville, que fala esse ter autoridade, autentem, é um termo grego que aparece só aqui nessa carta.
E aí discute-se exatamente o que ele significa, porque umas traduções mais antigas falam de usurpar a autoridade, a Vulgata traduz como dominare, e a Bíblia de Jerusalém, posteriormente também, agora no nosso tempo também. E aí o que se entende, a Linda Belleville fez um estudo lexicográfico, foi entender como essa palavra, depois ela foi entendida, e é uma palavra que sempre fala de exercer autoridade num sentido ruim, em que aquela pessoa que está debaixo daquela autoridade, ela sai machucada, prejudicada. Então aqui parece mais uma espécie de dominação. Parece que aquelas mulheres estão tentando exercer uma dominação ruim sobre os homens. E por isso que Paulo dá essa ordem. Porque ele tem outras palavras que ele usa em suas outras cartas para se ele quisesse falar de uma autoridade comum na igreja. E se a Vulgata traduz nesse jeito, a gente pensa já numa outra espécie, não é uma liderança, aqui tá falando não é uma liderança cristã, tá falando de uma espécie de domínio que a mulher tenta exercer sobre o homem. E aí, finalmente, aquilo que as pessoas falam de ordem criacional, que é porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O pessoal, pronto, Adão é o líder, ele foi formado primeiro. Pronto, acabou, né? Mas o que diz o resto do versículo? E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E aqui Paulo enfatiza a culpa da mulher no que? No ser enganada. E como é que, só para ter botelha, as pessoas dizem, não, a gente tem que entender como a história da igreja entendeu esse texto, né? Como a tradição entendeu. Mas geralmente se entendeu esse texto, se entendeu com esse texto que a mulher é mais enganável. E por isso que ela não pode ensinar. Então hoje muitas pessoas se assaltam, não, o homem foi criado primeiro e por isso que ele lidera. Mas geralmente se entendeu esse texto como a mulher foi enganada e por isso ela não foi ensinar. Essa é uma interpretação tradicional ao longo da história da igreja. E hoje eu acho muito difícil pessoas afirmarem que a mulher não pode pregar na igreja porque Eva foi enganada. Pelo menos eu nunca ouvi isso. Mas essa é uma interpretação tradicional. O que muita gente entende hoje, que Paulo está dando o exemplo aqui, ele está combatendo aquelas genealogias, falsas genealogias. A gente sabe, tem um outro versículo que Paulo fala sobre pessoas que estavam proibindo o casamento naquela igreja. E Paulo está reafirmando de novo essa interdependência entre homem e mulher, com uma Eva que vem de Adão. Por isso que depois ele vai ressaltar que a mulher será salva dando luz a filhos, ou seja, ela vai ser preservada, salva não no sentido soteriológico, mas será mantida nessa missão, porque existiam pessoas proibindo o casamento. É isso que se entende por todo o contexto. E aí ele não quer que as mulheres sejam enganadas como Eva foi. E a gente tem agora, eu não lembro se é Coríntios, mas outra carta de Paulo, que ele fala para toda a igreja, que ele diz que teme que aquela igreja seja enganada como Eva foi. Então esse é um recurso que Paulo utiliza em outra carta. Eu não lembro exatamente qual agora. Essa é uma interpretação que pega o texto inteiro e não só o começo que diz que o homem foi criado primeiro. É interessante, Vic, que vai sair um livro agora no começo do ano, meu, com a Thomas Nelson, de hermenêutica, a construção de padrão de repetição, o mosaico bíblico. Nossa. E quando você começa a perceber uma das coisas mais comuns entre os autores bíblicos de tradição hebraica é que eles fazem o padrão de repetição para ensinar. Ele pega histórias novas, coloca em molduras velhas para ampliar o sentido do texto. Então, a história de Adão e Eva, ela é usada no Caim e Abel. Se você pegar a estrutura é igualzinha, ela é usada das filhas de Elohim, os filhos de Elohim, as filhas de Adão, também é colocado ali. Então a história vai se repetindo. Sara e Abraão, você vai ver na história, eu falo que é textos novos na moldura velha para te poder... É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está pegando a história daquelas viúvas, daquelas mulheres, e colocando a história de Eva. Tanto que ele conclui dizendo, e ela será salva... Se você entender que ele está falando de todas as mulheres, então todas as mulheres serão salvas dando a luz e se tornando, tendo fé e se tornando, como é que é o texto aqui? Se permanecerem na fé, isso, no amor e na santidade com bom senso. Isso, todas se darão. Mas ele está trazendo que foi o jeito que Eva se salvou, porque era da descendência de Eva, dando luz, ela acreditou em Deus e permaneceu nele, mesmo com decisão errada. Então, assim,
o que Paulo está trazendo é o seguinte: olha só, queridos, está falando para os homens e para Timóteo ali, porque a carta é para Timóteo. Toma cuidado que eu estou sentindo que na tua igreja está tendo o mesmo padrão de lá. Uma mulher que foi enganada, trazendo para o homem e o Adão tendo o silêncio dele, concordando com esse engano, e todos caíram. Então, quando ele põe esse padrão, dizendo, olha, você, Timóteo, toma uma atitude rápida, porque senão essa carta não é para a igreja, essa carta é para Timóteo, e Timóteo vai lê-la na igreja. Mas então ele está dizendo, olha, esse padrão está voltando, se você não tomar cuidado e não agir com os presbíteros, com essas mulheres e com você mesmo. Então, de novo, é uma exortação muito maior à liderança ali de Timóteo e como ele vai fazer. Aliás, que é muito diferente de 2 Timóteo, que Paulo já está fazendo uma despedida ali para o seu pastor predileto ali, dizendo. Mas essa primeira, ela tem esse rigor, porque Paulo está usando um recurso muito comum em toda a Torá, em todos os 5 primeiros livros, em toda a Bíblia hebraica, é um pensamento hebraísta que ele está fazendo de padrão de repetição e personificando uma história do Antigo Testamento numa situação comum. Não sei se dá para dar um exemplo de como ele usa Sara e Agar, por exemplo. Isso. Que eu acho que ele também faz um uso totalmente diferente. Nossa, que alegoria! Mas, cara, ele não está preocupado com isso. É o jeito que ele vai personificar a Agar e Sara, falando sobre o... Se quiser, quer ler rapidinho? Você abriu aí, eu acho, não sei. Pior que não. Não, então tá tranquilo. Eu não tenho ele à mão, mas é um uso parecido que ele faz no Antigo Testamento. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!